Muito carinho, porque esse trabalho foi um trabalho que me deu muito prazer em fazer. Há muito tempo que eu queria fazer mestrado, e em 2013 eu passei para a PUC Rio e fiz o meu mestrado em literatura, no programa de pós-graduação em literatura, cultura e intermedialidade. Vai ser apenas um recorte dessa proposta, mas que eu vou acabar falando um pouco de tudo para contextualizar também as atividades. Então, o título é esse, Performance e Intermedialidade, em 3 propostas para o ensino de literatura com alunos surdos. Questões de pesquisa. Que práticas de leitura literária podem ser mais significativas para os alunos surdos em contexto bilíngue? Língua de sinais e língua portuguesa escrita. Elementos de intermedialidade e performance podem ser relevantes no contato dos alunos surdos adultos, friso isso. Atividades lúdicas são mais comuns com crianças. Geralmente, a gente permite a questão da criação e do lúdico com os jovens leitores em formação. Com os adultos surdos, isso é sempre visto com uma certa desconfiança. Tem lugar nisso na escola? Como? Como mostrar que o lúdico e o criativo é do ser humano e da mesma forma, evitar infantilizar demais essas histórias? Como trazer para esses leitores surdos em formação histórias que sejam mais próximos do que a gente acredita ser interesse e necessidade desse grupo? E, aí, por isso, os surdos adultos, com as narrativas literárias, como tais recursos podem contribuir para criar estratégias que possibilitem uma vivência literária no contexto em questão. E aí, o que chamou a minha atenção foi que, para a gente falar da questão da língua de sinais e da língua portuguesa escrita, a gente precisa contextualizar em que momento histórico isso aconteceu. A língua de sinais sempre transitou por aí, mas a gente sabe de questões que ela foi incentivada, em que ela foi permitida, ora, ela foi negligenciada, e, a partir de um determinado momento histórico, a língua de sinais começou a fazer parte como um direito, uma luta, uma conquista do surdo. E isso equivale também à conquista de vários grupos minoritários. Por isso que esse capítulo se chama A Emergência da Diversidade. Porque estou correndo muito? Tá, tranquilo. Então, tá bom. Porque demarca um processo histórico em que em vários grupos minoritários começam a lutar por seus direitos civis, incluindo o surdo. E a gente vê, a partir dos anos 60, uma ruptura de representação desse sujeito, que é a questão da deficiência, para abarcar também campos de diferença. O surdo passa a ser visto como alguém que se utiliza de uma língua diferente. Isso começa com Stoke, exatamente no ano de 1960, quando ele publica o primeiro artigo sobre língua de sinais, a língua de sinais como uma língua. E aí, a gente lendo Sachs, a gente pega uma frase muito interessante, que é: o primeiro movimento derivado da obra de Stoke não foi educacional, não foi político, nem social, mas artístico. O que aconteceu? Um legado dos anos 60. Essa é muito comum. Um dos personagens surdos mais representados nas artes é a Helen Keller. Desde a publicação do livro, em 1902, várias vezes Helen Keller, várias obras foram produzidas a partir desse livro, e, além de trazerem os surdos, porque tem umas cenas em que se passa na escola em que os surdos são convidados a tomarem forma de algum jeito, Helen Keller é uma obra muito premiada. E uma das questões foi no teatro, quando foi produzido O Milagre de Henry Sullivan. Essa atriz participou. Por que eu estou falando disso? Porque, durante a montagem dessa peça, houve um encontro da atriz principal com David Ash, que eu não achei figura, por isso não coloquei, que foi um surdo. E, a partir do encontro dele com essa atriz, esse surdo viu como que o teatro, a importância que o teatro tinha para as comunidades, e ele não descansou até fundar o Teatro Nacional dos Surdos, em Gallaudet. Então, está ali, ó, a partir de 50, estreou na Broadway, parte da equipe, esse iluminador surdo, David Hayes, ficou fascinada pela ideia de montar uma companhia teatral com autores surdos. E aí, o que acontece? Essa companhia teatral, em 1962, mais ou menos,
foi a primeira forma de legitimação da língua de sinais. Foi quando, em uma das cenas, eles usavam não o inglês sinalizado, mas os sinais em si. O público veio abaixo de surdos. Foi a primeira legitimação da obra do Stoke. Porque se no campo das pesquisas linguísticas ainda tinha uma certa desconfiança, se na educação aquilo foi negligenciado durante anos, nesse teatro, uma cena veio a público abaixo. O Sachs diz que foi difícil de voltar para a continuação da peça. Na apresentação seguinte, a peça inteira foi língua de sinais. E não é à toa que, a partir daí, começam os registros também em sinais da poesia surda. Quer dizer, parece que o que antes era meio esquecido toma fôlego. A segunda questão foi o olhar do surdo, o chamado teatro pós-dramático, produzido pelo Robert Wilson. Foi do encontro do Robert Wilson com o Raymond Williams, o menino surdo que está lá em cima, que deu origem a toda uma nova forma de concepção. Dizem os estudiosos do teatro que o teatro pós-dramático surgiu a partir das ideias do Robert Wilson, a partir da montagem dessa peça, porque ele teve um encontro com esse menino surdo. Ele escutou, ele estava andando pela rua e escutou policiais brigando com o menino. Ele chamou a atenção e ele vai e se oferece para ir junto com o garoto, por causa da idade. O menino era jovem. Dentro do carro, ele percebe que o menino emite sons. Ele descobre que é surdo. Surge aí a amizade dos dois. O Robert Wilson adota esse menino e produz essa peça a partir do contato dele com esse garoto. Então, o campo então, a partir desse olhar do Robert Wilson, que não vê a surdez necessariamente como uma perda, mas como um meio específico de se estar no mundo, ele produz toda uma peça que vai marcar uma nova forma de compreensão, inclusive, do teatro, a partir dessa ideia de que o corpo significa, que não é necessário uma estrutura dramática, nem sempre é necessário uma estrutura dramática bem delimitada, enredo, início, meio e fim. Quer dizer, novos códigos de pesquisa para todo um campo a partir do momento que a gente nota formas específicas de estar no mundo. A celebração do narrar foi o segundo capítulo, que foi homenagem às narrativas dos surdos. É aquela história de poder contar de si mesmo. Se durante muito tempo as narrativas surdas foram um pouco restrita entre eles, agora a gente vê toda uma produção e toda uma preocupação em fazer com que isso faça parte desse ensino que se quer bilíngue. Como ser bilíngue se você apenas tolera o outro e não compreende o que o outro traz. E narrativa é forma de compreensão de mundo. E aí eu peguei esse quadro, é do programa português. E o que me chama a atenção é como que eles fazem com a questão mais aberta de contato com narrativa. A gente tem os autores portugueses, a literatura dita universal, entre muitas aspas, porque, no máximo, é uma literatura ocidental, os autores de expressão portuguesa, que são os africanos, os angolanos, moçambicanos e, inclusive, os brasileiros. E, por último, os autores da comunidade surda. Como esse ensino passa a abarcar também os autores que são importantes e diversas representações surdez. A gente tem A Vida em Surdina, que, para a gente, é um mundo surdo, que é de um autor que fica surdo. Ele não nasce surdo, mas que ele fica surdo e que mostra a compreensão dele. E Léo, o Garoto Surdo, que é uma tira em quadrinhos, que conta a história, aí sim, de um menino que nasce surdo e a sua forma de lidar com o mundo. E aí a gente tem mais autores surdos. A Emanuele Laborie, que para mim é um dos melhores relatos da surdez, ela faz parte do Programa Nacional do Livro. Ela é baratíssima. Você compra esse livro por menos de R$5. E é sugestão, inclusive, para que você trabalhe em todas as escolas. Sugestão, não é uma obrigação. Mas pode ser que uma escola inclusiva tenham contato com uma narrativa de uma surda profunda. E aí tem esse trio, que é o pai surdo, a esposa é intérprete, advogada intérprete, e o filho, que, no caso, transita bem pela língua. E tem algumas tirinhas que são bastante conhecidas, que é o That Deaf Guy, que está lá. Então, seu pai não pode escutar? Não, ele é surdo. Oh, que triste. Então, você não sabe a língua de sinais? Não, não sei. Oh, que triste, quer dizer, na mesma forma vem a crítica, vai também a questão de se colocar
no lugar do outro. E aí, a gente tem a questão da intermedialidade, que é principalmente a transmedialização da narrativa, que é como a gente pensa o contato dessas narrativas a partir das múltiplas linguagens. Que o autor chama atenção, e eu não achei foto, por isso eu não coloquei, não tive certeza de quem era a imagem, é que isso é recente, isso não é recente, isso tem há muitos anos. Ele cita vários momentos históricos em que o surgimento de uma nova tecnologia faz um rearranjo dessas formas de contar a história, e que nenhuma tecnologia se sobrepõe à outra, por isso que ele fala de intermedialidade. E aí tem a transposição ou narrativas migrantes, que eu coloquei aí principalmente para falar das intrigas ficcionais, e que Figueiredo fala que isso não pode significar uma simplificação das histórias. O ideal é que, se você vai trabalhar o enredo, você recupere essa riqueza de uma outra forma, e que os vazios estéticos a ser preenchido pelos leitores vai se converter em prazer. Então, o que não tem, você vai criando em cima, e não simplificando a forma de contar, mas você vai achando outros modos de contar aquela história. E aí ela exemplifica com a questão dos jogos, que é uma forma literatura e game, que é a literatura influenciando os jogos. Gente, discutir isso com uma turma de 9º ano do ensino fundamental noturno me deixou muito, muito feliz, assim, como que a história reverberou e dialogou com outras sensibilidades. Eu ia falar no final do nosso grupo de pesquisa, mas isso também não vem muito ao caso, não é muito importante. É só do grupo de pesquisa que completou 1 ano e da linha de pesquisa Literatura, Intermedialidade, Surdez, Interseções, que são os planos para o futuro. Muito obrigada.